Shalom Emelec, Adi Baruch Hashem, Abiyahu, bendito seja o nome do Eterno para sempre, que o favor merecido do Todo-Poderoso fique com todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Eu quero, entre outras palavras, compartilhar com os irmãos algumas doutrinas que estão sendo propagadas na internet acerca das coisas do Altíssimo. Alguns remanescentes estão pregando dentro da Bíblia, e alguns até a própria Bíblia de Almeida, porque vocês sabem que a Bíblia de Almeida é um pouco rejeitada pelos remanescentes pelo fato de ter adulterações, traduções falsas. E isso já foi comprovado. Que tem muita coisa mesmo que não bate com a verdade e a coisa é séria. Mas aí, como eu falei no outro vídeo, a galera começa a extrapolar e começa a criar doutrinas novas, começa a vir com novidades, entendendo? E aí vai pegando versículos da Bíblia e vai mostrando aquilo que eles estão ensinando. Alguns usam os apócrifos, que são livros que, segundo a teologia, apócrifos são livros condenados, ou seja, livros não aceitos. E os remanescentes dizem que a palavra apócrifo quer dizer desconhecidos, ou seja, livros que não são conhecidos pelo cânon bíblico, ou seja, livros que não são conhecidos pelas pessoas que se dizem que servem o Eterno e fica só apegado com aquele pedacinho de livro chamado Bíblia Sagrada, sendo que as Escrituras é a mais do que a Bíblia Sagrada, porque apócrifos que foram achados em cavernas, em Qumran, em outros lugares aí, próximo ao Mar Morto e próximo ao Mar Mediterrâneo, e até mesmo no Oriente Médio, fazem parte das verdades escriturais, das verdades do Eterno, sendo que algumas religiões condenam esses certos livros, até porque muitos deles falam coisa ao contrário do que a Bíblia fala, principalmente acerca de Yahushua. Entendendo? Porque tem livro desses aí que diz que Yahushua casou, tem livro desses aí que diz que Yahushua ainda não veio, tem livro desses que diz que Yahushua ele era dono de terra, ele não era carpinteiro, junto com seu pai Youssef, sim, dono de terra, ele era latifundiário, ele tinha muitas terras, ele vendia terra, comprava terra, entendendo? Vendiam terras, comprava terras e negociava terras e plantava naquelas terras, e ele tinha condições financeiras através dos seus latifúndios. Outros dizem que Yahushua, ou até mesmo Jesus, ele se apaixonou por Maureen de Magdala, que é na interpolação Maria Madalena, casou, teve um filho chamado Yahudá de Keriot, que é conhecido vulgarmente como Judas Iscariote, ou seja, esse Yahudá de Keriot é filho de Yahushua com Maureen de Magdala, ou Judas Iscariote, filho de Jesus com Maria Madalena, entendendo? E tanto Yahushua como Maureen de Magdala, como Yahudá Keriote, Maureen, entendendo? E Yahusef morreram, foram sepultados e algumas escavações em Israel revelou o túmulo dessa família, ou dessa sagrada família, entendendo? Outros até dizem que Yahushua, ou Jesus, nasceu do próprio relacionamento de Maureen com Yahusef ou Maria com José. Então, quer dizer, por isso, os apócrifos são considerados pelo Império Romano, pelo Vaticano, ou até pelos evangélicos que são associados a um consórcio entre espiritismo, catolicismo e protestantismo, ou cristianismo, tá entendendo? Que são o consórcio dos ismos, que alguns também já ensinam aí como doutrina, e
todo esse sistema não aceitam essas teorias dos apócrifos. Tá entendendo? Mas só que o apócrifo é que nem a Bíblia. Tem algumas coisas que chegam perto da verdade, que chegam até ser uma descoberta, e outras coisas que é muito absurda a ponto de não ser considerada como originais e se também traduções errôneas ou até adulterações. Mas o que eu quero tocar no assunto aqui é que já tem novos canais aqui no YouTube e pessoas ensinando em redes sociais. Eu ainda não vi em Kerrelá, Kerrelote, Carral ou Roleal, ou seja, em lugares onde pessoas se reúnem para falar de arroxo, eu ainda não vi. Mas nas redes sociais eu vejo alguns canais, de algumas contas, alguns perfis, de algumas pessoas que se dizem remanescentes, que está ensinando a doutrina, eu vou botar assim, a doutrina da vida, morte, pós-morte e nova vida. Eu não vou dizer espiritismo, porque, entendendo, eles não falam que é espiritismo, não falam que é reencarnação. Alguns já ouviram falar que é uma reencarnação, que é uma coisa de arco, que é uma coisa do eterno. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que eu não estou sendo contra essas pessoas. Não estou dizendo que eu não concordo. Apenas estou dizendo que é novidade e nós temos que ficar atentos, porque algumas novidades podem atribular a cabeça de pessoas que não estão preparadas para ouvir essas coisas e pode ter até um confronto entre família, ou seja, vamos botar assim, eu e minha esposa, eu creio na doutrina da vida, morte, pós-morte e nova vida. E minha esposa acredita na doutrina da morte e ressurreição para o julgamento. E aí, segunda morte, ou segunda morte para os condenados, ou vida eterna para os salvos. E aí, o que é que vai acontecer dentro de casa? Um confronto. Porque mesmo nós dois servindo o mesmo ideal, eu tenho uma visão e ela tem outra visão. Então, se ela crê que a Rúshua morreu no madeiro e ressuscitou para nos salvar, e eu acredito que a Rúshua, sendo latifundiário, casou com Morã de Magdala e teve erro das Iscariote, e depois morreu velho, entendendo? Isso vai ter uma contenda. Como tem apócrifos até que diz que Jesus, diz assim, Jesus, assim segundo quem lê os apócrifos, diz que Jesus chegou para Judas Iscariote e pediu um favor a ele. Que favor? Que o traísse ele. Porque se Judas não traísse Jesus, Jesus não ia ser pego pelos romanos e pelos judeus e não ia ser morto para salvar a humanidade. Então, são coisas que a galera está ensinando e daquela tribulação. E essa doutrina da morte e vida está, vou botar assim, está bombando na internet. Tá entendendo? Inclusive, muita gente está me perguntando sobre isso. Até no meu trabalho, algumas pessoas já me perguntaram. Por isso que eu fui tocado em fazer esse vídeo. Porque quem está ensinando está usando vários livros, como Hebreus 9:27, como alguns livros de João, entendendo? Como aquele livro de Coríntios que diz que nem todos nós morreremos, ou que, entendendo? E outros falando daquela mensagem que diz assim que João Batista é o Elias que havia de vir, ou aquela mensagem que diz assim que Gabriel fala para Maria que Jesus ia vir como é que João Batista ia vir com o espírito e virtude de Elias, ou aquele versículo que Jesus transfigura e começa a conversar com Moisés e com Elias, entendendo? E aí que são versículos que dá a entender que o espírito de uma pessoa pode encarnar em outra pessoa e a pessoa vir com o espírito daquela outra pessoa, porém com nomes, aparência entendendo? Nomes e aparência diferentes, que a personalidade pode ser até a mesma. Entendendo? Então, como é essa doutrina, Paulinho Gato Preto, que a galera está ensinando baseado nesses versículos? Estão ensinando o seguinte, que se eu, Paulinho Gato Preto, sirvo a Yah, porém a minha vida está embaraçada, entendendo? Ou eu nem sirvo a Yah, eu vivo na prática do pecado, na prostituição, no adultério, fazendo tudo que Satanás gosta,
E se eu morrer hoje, eu não estou dentro do plano de Arro. Então o que é que Arro vai fazer? Vai pegar o meu espírito, vai encarnar em uma criança que vai nascer amanhã ou depois, ou depois, ou depois. E aí, eu, Paulinho Gato Preto, já vou nascer no corpo daquela criança, naquela família, treino naquela casa, naquele povo, e a vai ficar esperando, vai me passar a doutrina dele, o ensinamento dele, e se eu, Paulinho Gato Preto, no corpo daquela criança que vai se tornar ser homem, abraçar o evangelho de Yahushua HaMashiach, a palavra de Yahweh, eu vou ser salvo. Caso contrário, eu torno a morrer, torno a encarnar em outra pessoa e cresço novamente, vou ser doutrinado até chegar ao conhecimento do Eterno para ser salvo. Aí fica assim: obedeceu o Eterno, morre para ser salvo. Não obedeceu, morre, volta para a terra para outro povo. Entendendo? Aí, alguns ensinam que você pode voltar para sua própria família, e no meu caso a família dos anjos. Outros ensinam que você pode voltar para qualquer outra família, que seja soteropolitana como eu, ou baiana como eu, ou brasileiro como eu. Outros ensinam que a pessoa pode voltar para qualquer etnia, ou seja, eu morri aqui, posso nascer na Índia, posso nascer no Japão, posso nascer na Inglaterra, posso nascer na Espanha, posso nascer na França, na Tailândia. O importante é eu voltar para a terra para ser doutrinado, ensinado pela palavra do Eterno. E o objetivo é eu abraçar a palavra para obedecer e ser salvo. E alcançar o paraíso. Outros já ensinam que eu posso vir como uma menina, posso vir como um menino, posso vir como transgênero, posso vir como hermafrodita, posso vir de qualquer forma. O importante é vir. Outros até ensinam que eu posso vir como um animal. Eu posso vir, eu morro hoje como Paulo Gato Preto, mas não obedeci a palavra. Eu posso vir como um verme, posso vir como um mosquito, posso vir como piolho de cobra, posso vir como um rato, posso vir como um cabrito, posso vir como uma abelha, posso vir como uma águia, posso vir como um ornitorrinco, como um tubarão, como um morcego, que é outro animal. Mas a minha alma vai voltar para a terra para reencarnar, para poder obedecer a doutrina do Criador. Aí digamos que eu morra e nasce uma cobra. Aí alguém vai querer me dar uma paulada para me matar. Aí eu morro e nasço como um mosquito. Alguém vai me meter um inseticida em mim. Eu posso voltar como um rato. Alguém vai botar um veneninho, um chumbinho para me matar. Eu posso voltar como uma onça. Os caçadores vão me caçar. Eu posso ferir alguém, eu posso matar outros animais. Eu posso vir como um coelho, vou virar presa de felinos, de animais selvagens, até de serpentes. Eu posso voltar como uma águia. Alguém pode querer me empalhar, pode querer usar minhas penas para adereço. Ou eu posso vir como um hipopótamo, e aí o meu marfim eu vou ser morto por causa do marfim que está no meu dente. Ou um elefante também, que tem marfim, rinoceronte e outras coisas. Jacaré, que tem couros, que fabrica sapato. Quer dizer, são coisas que parece que não está dentro da doutrina do Eterno. Entendendo? Parece que está fugindo um pouquinho. Então, será que é verdade? Será que você acredita? Porque eu posso morrer hoje e nascer uma criança cega, nascer uma criança deficiente, nascer uma criança com problemas de audição, nascer com uma criança com problemas de coração, nascer com uma criança daltônica, nascer com uma criança com problemas mentais, que tem epilepsia, que quebra tudo dentro de casa, que bate na mãe, ou como ladrão, ou como traficante, ou como estrupador, ou como estrupado, ou como viado, ou quer dizer, ou até como um passarinho desse aqui. Entendendo que vai nascer dentro de uma casa, ser tratado dentro de uma casa, vai morrer dentro de uma gaiola e produzir dentro de uma gaiola. Como esse pássaro aqui que nunca viu a rua. Ele nasceu aqui dentro de casa, está crescendo aqui dentro de casa. Se soltar ele na rua, ele morre. Porque ele é um pássaro de cativeiro. Então, será que a doutrina de Yahweh tem dessas coisas? Será que a doutrina de Yahweh
está baseada também na morte e reencarnação, ou seja, vida, morte pós-morte, nova vida. Então é uma reencarnação, que a partir do momento que eu morro e nasço em outro corpo, seja de um animal, seja de um homem, seja de uma mulher, eu estou reencarnando. Então será que está dentro dos padrões da doutrina de Arro a reencarnação da alma, do espírito? Ou será que está dentro do plano do eterno o homem morrer só uma vez e aí vir um juízo? Porque algumas pessoas estão dizendo que esse versículo foi adulterado, que o versículo verdadeiro nas escrituras sagradas está dizendo que o homem está ordenado a morrer mais uma vez. Ou seja, ou o homem morre para ser salvo em Arusha, ou o homem morre para retornar, para se consertar. Tá entendendo? Então, o que você acha? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e deixe seus comentários acerca dessas coisas, porque são coisas polêmicas que estão aparecendo acerca das coisas do eterno, e são novidades que vai dar muito o que falar no meio dessa pandemia que está assolando a terra. Que assim seja. Shalom e abraço do eterno. Fique com todos.